Oi, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre minha cirurgia. Pra quem não sabe, eu fiz masto com prótese e eu tô um mês e pouco assim fora do canal. E primeiramente eu também quero agradecer, gente, ao carinho de vocês, a Kátia, principalmente, que tava aí sempre me mandando mensagem pra saber como é que eu tava. Eu queria dizer pra vocês que eu queria vir aqui também pra conversar com vocês e tudo mais, mas quando a gente fica assim mal, a gente não, eu particularmente, quando eu não tô bem, que eu tô muito mal, eu não consigo ficar gravando, falando, expondo, né, algumas coisas, mas eu resolvi vir aqui hoje porque se eu não gravar, gente, se eu não pegar a câmera e gravar, não vai ter vídeo. Então, a partir de hoje, eu resolvi pegar a câmera e gravar pra vocês, independente de eu ter separado um roteiro ou não, de eu ter me organizado ou não, porque senão eu não consigo fazer vídeo pro canal. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês saibam também, né, que vou estar sempre gravando vídeo aqui aleatoriamente, no meu dia a dia, vlog, e a gente vai bater muito papo. Então, vou fazer um quadro aqui pelo menos uma vez na semana pra gente ficar batendo papo aqui, tá bom? Então, vamos falar sobre minha cirurgia dessa vez, né? Primeiramente, eu tô bem, graças a Deus. Fiquei 5 horas na sala de cirurgia, fui muito bem recebida, com um hospital, assim, muito legal, muito top, sabe? Não foi pelo plano de saúde. E se vocês quiserem também fazer alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu gravo o vídeo respondendo pra vocês. Eu não fiz essa cirurgia antes porque eu não tinha condições de fazer. Então, eu sempre quis ter, né? Vou falar aqui pra vocês o porquê eu fiz a cirurgia também. Porque eu sempre quis fazer uma cirurgia de mama, mas eu não tinha possibilidade, eu tinha outras prioridades também. Então, eu acabei não ligando muito pra isso. Mas me incomodava muito. Então, assim, eu queria fazer uma cirurgia que fosse sem a prótese de silicone, porque eu já pesquisei muito e eu sei que prótese pode dar rejeição, pode ter algum problema, nananã, com o tempo, assim como pode ter, pode não ter. Se eu pudesse, eu não colocaria, mas eu não tinha carne o suficiente para poder subir e colocar e acoplar o peito aqui em cima. Então eu coloquei a prótese. Tinha muita pele, eu tinha muita pele, eu tinha mais pele do que peito, então era muita pele. Eu tive 3 gestações. Elas me incomodavam muito. E aí o Eduardo perguntou pra mim se eu queria, o que que eu queria de presente de aniversário. E aí ele perguntou, eu falei que eu queria uma cirurgia de mama. E aí ele falou, não, então eu vou correr atrás pra ver quanto é que eu vou pagar pra você. E daí eu corri atrás de um monte de hospital, e aí tem aquela coisa assim, ó, o barato sai caro, o barato não sei o quê, sempre tem, né? E eu sempre, nunca fiz porque eu achava que era um valor muito alto. E realmente, a maioria dos lugares é de 20 mil pra lá. E não foi isso que eu paguei. Bismasto com prótese. A masto é retirada, pra quem não sabe, da pele, né? Do excesso de pele, daquele excesso de peso. E a prótese, e coloquei um sutiã de sustentação, né? Eu também não sabia que a minha pele era fina, então o peito cai, né? Aí fica aquela coisa murcha. E aí ela me deu as 2 opções, né? Poderia botar em cima do peito ou por baixo do músculo. Eu escolhi por baixo do músculo. Também depois eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre isso, porque ninguém fala. Ninguém fala, porque a prótese, gente, ela dá uma sentada, ela dá uma caída. E tem peito que cai também de novo. Você pode botar prótese, mas ele vai cair. Então, é a Dutinha que tá tossindo. Se você bota por cima do músculo, corre o risco de cair também, mas vai cair o teu peito junto com a prótese. Se você bota debaixo do músculo e o peito cair, aí fica efeito do bolha, que é dos peitos, tá? A prótese fica aqui em cima e o peito vem aqui embaixo. Então, assim, pra você conseguir escolher o que você vai botar pra correr o risco, nossa, é um dilema, é muito complicado. Mas, enfim, eu escolhi embaixo do músculo e paguei pra ver. Vamos orar pra que eu já estou orando para que dê tudo certo, que ela fique aqui, ó, coladinha direitinho. A grande maioria das pessoas que eu conversei, o peito tá lá direitinho. Mas enfim, aí eu resolvi colocar por debaixo do músculo. Conclusão, dói mais. E a cicatriz é um pouco mais demorada. A cicatriz não. É um pouco mais demorado o pós, né? Porque é por baixo do músculo, aí tem aquela coisa toda. Não vou saber explicar, o médico que sabe explicar, né? Que a cicatrização por dentro é um pouquinho mais demorada. Mas eu senti um pouquinho mais de dor, né? Eu ouço pessoas falarem que não sentiu dor, que gente que sente muita dor, mas eu particularmente senti uma dor suportável.
eu ainda sinto, eu não posso dormir ainda de lado, nem de bruços. Me incomoda muito porque minhas costas doem, porque eu não posso dormir de lado. Mas é uma coisa que é suportável. Faria de novo? Não. A não ser que eu precisasse. Mas se eu tivesse, vamos supor, se me perguntar, você tem o peito caído, você faria prótese? Faria, né? Eu já saí da sala de cirurgia querendo fazer outra cirurgia, né? Queria fazer aquela que corta a barriga e tira para poder, né, diminuir a barriga. Mas enfim, não tenho dinheiro para isso. Mas se eu pudesse, eu faria. Mas quando você faz a cirurgia e passa, né? Quando você começa a passar pelo pós, aí você começa a não querer muito. Mas quando você sai da sala de cirurgia, você já quer fazer outra. É desse jeito. Então, se a gente tivesse dinheiro, a gente queria fazer tudo, né? O pós é que meio que impede a gente, e a falta de dinheiro também. Mas, enfim, assim, graças a Deus correu tudo bem. Infelizmente, um pontinho meu aqui abriu, né? Então, eu fiquei por muito tempo com esse ponto aberto. A médica sempre me atendendo, né? Mandou passar uma pomadinha e cuidar. E eu fui cuidando e ele foi fechando. Agora tá quase 100% fechado. Quase não, bem dizer 100% fechado, né? Porque ele fechou de dentro pra fora. E são coisas que ninguém fala, mas é uma coisa que é comum acontecer. É o ponto abrir. E aí, principalmente quando você vai tirar os pontos. Acontece de um pontinho abrir e você tem que ficar lutando ali para ele fechar. Então, assim, existem tantas coisas que pode acontecer num pós. A cirurgia correu tudo bem, a cirurgia foi ótima, mas acontece muita coisa às vezes no pós que ninguém comenta, que ninguém fala. A gente precisa tá, assim, ter todo cuidado. No pós, né? Não pode isso, não pode aquilo. A pior parte pra mim também foi depender de alguém pra fazer alguma coisa pra mim, porque, primeiro, eu sou muito agitada e eu gosto muito de fazer as coisas eu mesma, meter a mão e fazer. E aqui em casa, assim, é muito diferente, porque eu e Eduardo, a gente é muito diferente em algumas coisas, assim. Eu sou muito acelerada e ele é bem devagar. Então, assim, pra mim foi extremamente difícil. Por mais que a pessoa faça tudo pra você com muito carinho, pra mim foi muito difícil eu depender dele pra tomar banho. Fiquei, assim, uma semana ele me dando banho. E aí ele fez o curativo, tudo direitinho, sabe? Cuidou de mim. Eu já tinha feito as marmitinhas para ficar 30 dias sem eu precisar ter que fazer comida. Então, assim, graças a Deus correu tudo bem. Mas o meu psicológico, gente, se você for fazer alguma coisa do tipo que você vai precisar de alguém, eu acho que você precisa trabalhar muito o psicológico, porque o psicológico da gente fica doido. Aí tem dia que você tá triste, tem dia que você tá batido. Você faz uma cirurgia pra você ter uma autoestima, ficar se sentindo bem. Mas você passa um pós em um período que não, isso não acontece. Você fica assim no começo, ai, que legal, não sei o quê. Mas não acontece por causa das outras coisas que você é obrigada a passar. E nesse período, o que que eu observei, sabe? Eu tirei um tempo pra me analisar. Como foi difícil pra mim depender de alguém pra estar fazendo as coisas pra mim. Não pra comer, porque ele esquentava e eu mesmo conseguia comer, porque eu só tinha que ficar assim. Eu não podia fazer isso que hoje eu faço, né? Não posso levantar muito os braços. E eu paguei uma menina pra arrumar minha casa. Durante esse período de um mês, a menina veio aqui, fez uma faxina e depois eu só mantenho. O que eu cheguei a fazer com 2 ou 3 semanas, eu acabei, não pode, mas eu acabei lavando o quintal, porque eu fiquei muito incomodada, porque cachorro caga e tudo mais. Comecei depois a tomar banho sozinha, mesmo tendo um pouquinho de dificuldade em botar roupa e tudo mais, porque eu não podia levantar braço, mas consegui fazer. E assim, graças a Deus está correndo tudo bem. Mas eu acho que o psicológico é o que mais abala a gente. Você tem que estar bem firme com a tua cabeça, porque senão tu meio que enlouquece, sabe? Porque você quer fazer as coisas e você não consegue. E o que que eu analisei esse tempo, né? Eu tô operada, mas eu tô operada por estética. Mas tem muita gente que tá precisando de ajuda, sabe? Porque tá numa cama, porque tá doente. E como a gente é ingrato, né? Como a gente fica reclamando da vida o tempo inteiro. Quando eu falo a gente, porque nós seres humanos somos assim, a gente tem mania de ficar reclamando. Então, vou falar eu, porque eu acabo reclamando também. Vou beber uma água, porque eu preciso. Eu estou tentando evitar reclamar, sabe? Porque a gente tem que dar graças a Deus, ter saúde.
conseguir se levantar, conseguir tomar um banho, conseguir ir no banheiro sozinha. Eu não consigo nem imaginar, porque eu passei só por um período pouco. Me dá, Maria. Eu passei só um período pouco sem precisando da ajuda de alguém, né? Que era do meu marido. E tava fazendo tudo com carinho por mim. Mas mesmo assim, é muito difícil. Então, assim, imagine uma pessoa que tá doente, acamada, e precisa de ajuda diariamente. E não sabe nem se vai ficar bem. Olha, é assim, eu fiquei um tempinho refletindo isso. Aí eu falei, quando eu voltar a treinar, eu voltei segunda-feira. Quando eu voltar a treinar, eu vou começar a dar mais importância pro meu tempo. Tipo assim, viver o momento presente. É algo muito difícil, mas eu vou tentar viver o meu momento presente. Porque o que que acontece? Eu vou pra academia ou eu vou fazer qualquer outro tipo de coisa, eu fico pensando no que eu vou fazer depois, no que eu preciso fazer depois, aí eu tenho que terminar isso. Gente, isso deixa a gente numa angústia terrível. E aí eu fiquei parada aqui por um mês sem conseguir fazer as coisas direito, né? Sem conseguir, não, sem poder. E fiquei raciocinando, a gente fica correndo uma corrida de rato, sabe? Então eu analisei muito esses dias que eu fiquei aí sobre isso. Eu tive uma cirurgia bem sucedida, graças a Deus. Tô tendo um pós ainda bom. Espero que assim continue, porque o resultado é de 6 a 1 ano, pra ter um resultado total, né? Como é que minha mama ficou? Um olho pra cá e o outro pra cá. Mas depois ela foi se assentando e foi ficando em pezinha. Já está ajeitadinha. Esse peito aqui ficou um pouquinho maior. Ninguém fala, mas o peito fica um pouco maior, fica inchado. Esse aqui já desinchou e já tá mais natural. Esse aqui ainda tá um pouquinho inchado e tá desinchando. Outra coisa que ninguém conta, né, que acontece. E aí eu pensei que era só comigo, mas eu entrei num grupo que as meninas operaram e elas falam a mesma coisa, gente. A barriga fica desse tamanho, inchadíssima. E no meu caso, como eu desidratei também, eu perdi o músculo, gente. Eu voltei a estaca zero. Sabe aquele corpo que já tava definindo, que já tava ficando bonito? Zerou. Tá horrível. Depois eu vou mostrar pra vocês. Minha bunda murchou, fez assim, ó. Sabe quando tu pega uma bola de assopro e o negócio vai murchando? Assim mesmo, minha bunda murchou. Eu perdi bunda, minha barriga ficou desse tamanho. Agora que tá desinchando um pouco, mas tá grande, o corpo não fica um corpo bonito. Assim, o corpo fica realmente bem feinho, sabe? E aí eu vou ter que retomar a estaca zero. Mas ninguém fala, né? Ninguém vai falar, o corpo fica assim, o corpo fica assado. Eu botei silicone, meu corpo ficou normal, gente. Pode ter que, pode ser que alguém tenha ficado com o corpo ainda do mesmo jeito? Pode. Mas a grande maioria fica com o corpo flácido, murcha, sabe? A não ser que a pessoa tenha uma musculatura já esteja bem definida mesmo, toda durinha, e aí de repente perde um pouquinho, mas não é uma coisa muito visível. Mas a gente que. E olha que eu treino, imagine quem não treina. Assim, tu murcha de uma forma, ainda mais eu que desidratei, né? Mas assim, eu olhei lá no grupo e as meninas, gente, como é que tá a bunda de vocês? Como é que a barriga de vocês estão? A minha tá inchada, parecia que eu tava grávida. Eu, se não tivesse feito exame de gravidez antes de fazer é, o, quando eu fui fazer os exames, eles pedem exame de gravidez. Se eu não tivesse feito, eu ia achar que eu tava grávida, porque a barriga tava desse tamanho, né? Mas graças a Deus ela já tá desinchando e eu vou voltar a treinar e vida que segue. Vamos ver como é que vai ficar o corpo de novo. E é isso. Agora, se vocês querem mais vídeos e saber mais detalhes, quanto foi, é, os exames que precisou fazer. Vou gravar um outro vídeo também, mas comenta aqui pra mim se vocês querem saber detalhes, né? De quanto é que foi, como é que foi os procedimentos, como é que fez pra me pagar, como é que foi... tudo que vocês quiserem saber, deixa aqui nos comentários que eu falo tudinho pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês ficarem até aqui. Não deixa de se inscrever, de colocar o sininho e comentar aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês querem ver por aqui. Eu vou querer escutar vocês. E também me segue lá no Instagram, tá bom? Vou deixar bem o Instagram aqui na descrição. E eu vou estar tentando também trazer mais coisa lá no Instagram também.